Hello, hello, meus amigos. Hello, meus amigos. E como eu havia dito, o dia 6 era um dia muito importante para mim, importante para os prejuízos que a família teve por causa da injustiça, por causa das canalice, por causa de policiais que advogam para bandidos. E o meu recado vai para o comandante da Polícia Militar. Aquele cara, aquele cara que disse para esta senhora que não tinha polícia para esta senhora, que ela ia ter que se virar sozinha, porque ele conhece a Costa da Lagoa e a Costa da Lagoa é muito tranquila. A Costa da Lagoa que sempre conteve Célio e putinhas maconheiras e quadrilha Fortes Flix, ladrãozinho de material, ladrãozinho de madeira, ladrãozinho de sossego dos outros, perseguidor de criança, coacionando com senhora Máximos, mãe de esquartejador. Só gente boa na fita, não é? Como diz senhora Ana Fortes, quando ela grita aos quatro ventos que eu sou a vadia do oeste. Quando ela grita e joga coisas na minha casa, joga coisas na minha criança, atropelam nossas crianças do lugar deles por causa da injustiça, por causa da covardia. E depois são essas mesmas vagabunda, que vão lá e fazem as denúncias nas instituições infantis, coacionando todas aquelas instituições, como eu tenho denunciado mediante tantos vídeos, desde o dia que a quadrilha tóxica me espancou, atacou o Renato, e hoje eu estou aqui para dar um desfecho, mas é um desfecho assim, ó, com um beijinho para o comandante da Polícia Militar de Florianópolis. Mas um beijinho de um baita respeito. Sabe o respeito? Nós tínhamos uma piada quando era criança. O respeito está cagando atrás da igreja. Era uma piada. Essa é a piada para o comandante da Ilha da Nicotina. O respeito está cagando atrás da corporação. Lá atrás da polícia militar. Tá cagando o respeito. Respeito é a única coisa que vocês não têm. Pela família, não tem. Pelos meus filhos, não tem. Por tudo que a gente passou. Por isso que a nossa arma, totalmente legalizada, que era objetivo de uma legítima defesa dentro do que se pode ter dentro de casa, foi levada por vocês, porque vocês são canalhas, são petralhas, são partidaristas, estavam aqui para limpar o cozinho do Birosca, do policial da Civil que meteu arma lá na minha lancha, em conluio com os grupos de policiais, que são grupos políticos, que, como diz Célio, com a própria boquinha dele, assim, ó, a polícia tá comigo. Gostou, comandante? Você devia estar na rua, rua pra você, desde aquela data. Mas se as autoridades de Florianópolis não estão preocupadas com limpar o puteiro deles, que eu vou estar preocupada com limpar o puteiro deles? Se a minha vida continua ameaçada. E enquanto isso, o canalha do Célio, eu falei, dia 6 ia ser quente. Qual é a dívida de obrigação do Vaguinho do restaurante Lagoa Bonita com o Célio? Ou é conluio para mais perseguição contra a minha vida? Ou vocês vão insistir aí na polícia militar em jogar no cozinho da Civil, que nem vocês fizeram mediante os vídeos da corregedoria, que eu não publiquei, e agora eu vou publicar e vou narrar tudo o que foi dito naquela corregedoria pelo pai de família. Porque vocês têm que aprender a não ser canalha, a não ser partidarista,
a não ser frouxo. Polícia frouxo não tem que pegar em arma. Polícia que se alia com bandido. Polícia que se alia com bandido e não protege a família não pode ter relevância na polícia de Santa Catarina. Essa é a limpeza que eu quero. Tô sendo específica, além de todos da quadrilha política presos. E a gente esperou dia 26, dia 25, dia 26, fechou o ano e entrou essa patifaria dos canalha. Agora é só ficar esperando oficial de justiça na porta da casa com papelucho, com luxo do Reni Batista Neto, fazendo mais apologia ao crime e defendendo mais ainda as canalhas que organizaram as 4 quadrilhas que eu tenho denunciado, inclusive uma quadrilha dentro da polícia militar e civil, para defender o que não presta e praticar ostracismo deplorável contra a nossa família. E aí, comandante? Célio Fortes e sua quadrilha, misturado com essas pessoas que eu denunciei e alguns que eu não denunciei ainda, alguns que eu não dei nomes da família do cara que comandava a CONCAP aqui da Costa da Lagoa, a família da Cidinha, aqueles que são ruins, que tiraram a nossa água naquele ano de 2019, a pedido inclusive de elementos da própria Polícia Civil. Lá onde começou o ostracismo, onde começou os ataques, a perseguição contra as crianças e todas essas coisas. É interessante saber que eles se uniram, fizeram um complô envolvendo inclusive a Polícia Ambiental. E lá na Polícia Ambiental ele já tinha as pessoas certas. Depois que o Renato voltou para a costa da audiência de custódia, que eles fizeram todo o movimento para me espancar, porque eles sabiam que eu ia defender o idoso. Graças, meu filho. Eles sabiam que eu ia defender o idoso. Então, eles fizeram todo o movimento do grupo Stalking para me espancar. Me espancaram, o Célio e as 2 filhas dele, aquelas 2 debochadas, aquelas 2 bandidas, com carinha de putinha maconheira, que depois foram na Record junto com as 2 professoras aposentadas. Não, uma era bandida e a outra irmã da professora aposentada, chefe de quadrilha, da senhora Elisete. Foram lá fazer aquelas caras de bunda na Record. A Record não tem nem vergonha de ter se prostrado para umas decadente dessas e ter deixado a situação nesse desnível para Floripa. E para ver quantas pessoas que estão apoiando a família, que hoje os guri que compraram uma lancha da gente vieram perguntar exatamente para o Renato o que ele estava acontecendo com ele, que rolo que era esse que ele se meteu. Por quê? Porque eles têm o Renato por uma pessoa idônea. Não tem ele por um canalha deplorável, ladrãozinho, um 71, que mata para assaltar os outros. Igual esse canalha, tem que deixar. Igual esse canalha deplorável. Célio Fortes fechou o Canto dos Araçais através do genro dele, do ponto 2. Fechou a Lagoa da Conceição através de um grupo de drogaditos. E fechou a Ambiental e aqui no Rio Vermelho com grupos armados com armas ilegais. Não é uma pistola ou 2 380. É como eu vi naquele momento que eu saio e eles mostram que estavam daquele jeito que eu falei nos primeiros vídeos. Fecharam tudo, tiraram o nosso botinho, bicaram ele lá na frente da polícia, lá na frente da rendeira, para passar bastante vergonha
Roubaram. Sim, governador, eles roubaram. Eles roubaram da Poita e bicaram lá. Que aí quando o Renato sai, fuzila ele. Esse era o plano. Esse era o plano. Aí vem aqueles canalha da polícia ambiental, aqueles policial de quinta categoria, na porta da minha casa dizer, mas tá esquisito, por que vocês não foram buscar o botinho de vocês? Isso tá meio esquisito, insinuando que a gente foi lá e soltou o bote. Tava fazendo a polícia correr de graça. Tava fechado todos os pontos pelos comandos da droga que, segundo o comandante da polícia militar, não tem. Segundo a Nailde, dos facões, também não tem. Ela só usa crack que vem do além. A droga, a cocaína vem do além. Tudo vem do além. Eles não trazem nada disso para a costa. Eles não fazem corrupção de menores? Não era o menor Muriel que estava na porta da minha casa? Isso é vozes da minha cabeça, eu alucinei isso. Segundo os canalha da própria justiça, que não querem mais me ouvir porque não suportam toda a verdade que está em vídeos. Mas eu tenho algo para ressaltar sobre isso. Sobre os fatos que trouxeram a família de volta para sua propriedade privada, para encarar os canalhas como esse velho Geni que é nativo. Sim, é nativo. É irmão dos nativos que manda nessa birosca, nesse lixo dessa comunidade. E as autoridades como o senhor Alain, ele é quase um prefeito. Não, ela não é nada. Ela nem é a delegada, ela não é a prefeita, ela não é nada. Nem a polícia atende ela. O prefeito é o Alain. O Savas é o policial ambiental que sabe de tudo. Que pode receber, inclusive, a viatura do comandante para contar a história. O Savas comprava aipim lá na minha feirinha. Ele pode contar bem certa a história. Eu atendi a esposa dele. Sobre quem sou eu e quem é o resto. E pode defender eles também. E ser canalha ao tanto. Se ele quiser ser canalha ao tanto. Mas eu disse que o dia 6 ia ser quentinho. Ia ser deslumbrante. Porque hoje, às 5h30 da tarde, há 40 e poucos anos atrás, nascia uma menina que era no dia de Reis Magos e não era um rei, era para ser um menino, era o sonho do casal que fosse o menino, mas nasceu a menina. Nasci ouvindo que o dia de Reis nasceu uma rainha e cresci com esses poderes em mim. Toda vez que eu tocava qualquer coisa, lembrando que eu sou a rainha. Desde pequena. E com o passar dos anos, aprendi que eu sou a maga. Tem magos e magas, não tem? Eu sou a maga das rainhas magas. E nesse dia de Reis Magos, o que eu tenho em mim e para os meus filhos é ser a rainha do seu castelo, ser a rainha da sua comunidade, ser a rainha não dessa Zumbilândia e Drogadilândia, mas ser a autonomia deste castelo, do meu castelo. Mediante o confronto, a confusão, as fugas de todas essas ideologias e depressões sociais, o que o sistema alimenta, e ficou comprovado em todos esses meus vídeos que é isso que eles alimentam. Quando o Renato foi sequestrado pelo hospital universitário, o observatório nos abriu para a realidade de como colhem dinheiro, colhem o pila com a nossa saúde pública, sacrificando pessoas
Para o bem de quem? De quem? Dos seus bolsos, dos seus bolsos. E essa é a mensagem que corre em mim. Então, as polícias, a partir do momento que defendem seus bandidos de estimação, eles também estão colhendo com a gente. E não é esse o objetivo primordial da justiça. Não é assim que se faz. Isso foi instituído pelo domínio totalitário que já existe, e eles insistem nesse domínio totalitário para fazer muitas coisas desagradáveis com criança, como esse sequestro planejado que envolve as filhas do Célio, que envolve as duas professoras aposentadas irmãs, as senhoras Marques, e envolve principalmente essa vizinha totalmente desprovida de medos e respeito, porque o respeito está cagando lá na cadeia onde está o filho dela esquartejador, e os outros, que são bons pra caramba, devem ter bons aliados bandidos para, junto com o seu Célio, fazer toda essa porcaria. Como eu já contei nos vídeos, o xerife chegou para mim e disse: não, mas fica tranquila, Meg, que todo mundo tá com vocês. Inclusive as pessoas que o Célio foi lá mentir, eles não querem mais nada com ele, porque vocês são uma família linda, tem criança, e não existem motivos para ele exigir o que ele estava exigindo. Mas mediante os favores que este canalha deve para a galera, por causa de um baseadinho, eu queria estar com essa galera agora e fazer o meu pedido. Vou fazer online. Vou fazer online porque eu não conheço ninguém dessa galera. Vocês que são os responsáveis pelo comércio grosso da droga, pega um canalha desse e decepa. Sabe o que é decepa? Decepar. Agressor de mulher, aí vem o vaguinho do restaurante Lagoa Bonita, que de bonita não tem nada. Tá lá invadindo uma praia, dizendo que é dele, colhendo, com explorar o menor lá, vender cachaçinha. Já começa assim os conluio. Eu disse que não tem ninguém com moral nesses restaurantes para ter menor aprendiz. Que não é os restaurantes que salvam as crianças das droguinhas. Eles são a inclusão das crianças em tudo que não presta. Porque além de invadir e não ter oportunidade para outras atividades nem espaço, as crianças já seguem ali vendo tudo aquilo. Jamais devia ter sido autorizado fumar maconha nesses restaurantes que dizem ser familiares. Em todos eles acontece isso, principalmente quando eles contratam os garçons. Vocês acham que o garçonzinho já não é um de menor, bem atrevido e já que já tá na nicotina? Só que os caras que mexem com esses ativos tóxicos, eles não querem isso para os seus filhos. Eles entendem a minha linguagem. Eles entendem os meus anseios de mãe. E não são favoráveis a putinhas maconheiras. E seu pai canalha pra caramba, que deve dever favor para todo mundo. Por isso que teve que fazer tantas coisas. Como diz a própria folha corrida dele, né? Eu só não sei aonde que a polícia tá para defender um cara desse. O que a família fez de grave contra ele, as filhas dele, a não ser denunciar os roubos deles na internet através dos canais da família? E dizer que não quer uma saída de entradas e saídas de droga pro buraco do boi e passagem de drogadinho na porta da minha casa o dia inteiro. Não fizemos nada além disso. Levávamos o aipim, um coco natural lá para ele e até tentamos uma amizade.
Até que o som cuibunda e os deboches, desaforo, quebração de muro, perseguição, ganhando dinheirinho lá das famílias do ponto 16, daquelas coisinhas boas, dos próprios restaurantes, tanto do Fabrício do Coração de Mãe como desse Vaguinho, fizeram ele fechar 3 saídas para praticar os crimes de perseguição política e ostracismo, contando, segundo a boca dele, que a polícia todinha estava favorável a ele e às suas filhas. Inclusive dizendo que a própria polícia deve favores para ele. Senhor comandante, nós chegamos num dilema tão deplorável da polícia de Santa Catarina, na Ilha da Nicotina, Florianópolis ou Floripa, que não tem mais como você se manterem sóbrios sem dar uma resposta para a família. E não é só a polícia militar. A polícia militar cagou no peidar aqui, levando a família, mas a polícia civil foi na televisão. E o judiciário dá-lhe mandados em mim incansáveis até a semana que antecede esse vídeo. Não, primeiro de ano não veio mais ninguém aqui. Agora eles estão estudando qual o próximo plano para defender os bandidos de estimação deles usando o judiciário. Mas lá dentro tem um Lírio da Paz, tem o Lírio, seu Lírio. Ele não acredita que aquilo que estão fazendo comigo é normal. Aprontaram para vocês, aprontaram. Eu sou incansável, eu sou imparável. Hoje que poderia estar falando dos presentes que a maga ganhou no seu aniversário. Poderia estar falando do dia deslumbrante de saúde que o Renato teve hoje. Poderia estar falando de suplementos, mas eu tenho que bater na tecla de que tipo de polícia que nós estamos criando, porque eu alinhei o meu chinelinho preto com o Bukele. Eu voltei para os meus tratamentos capilares por necessidade de tratar o couro cabeludo do Renato e interceder por ele antes que o pior aconteça com a saúde dele, que era o foco desse grupo, era criar um episódio traumático que nos tirasse daqui, nos devolvesse para a Concórdia, forçado pelos conluios institucionais políticos, vejo bem, conluios institucionais das instituições de Santa Catarina, políticos, e não tem como fugir disso. Digam o que disser aquele tal daquele oficial de justiça que me processou. Eu tenho um vídeo do dia que ele veio na minha casa, que não aconteceu nada de reprovável da minha parte, a não ser dizendo bom trabalho para ele. Mas o que a Elisete bota no grupo de fofoca está o que é, senhor comandante da Polícia Militar de Floripa? É que eu já estou condenada. O Renato é um condenado. É mais um piorzinho, mais um piorzinho, mais um piorzinho. Aí eu venho aqui na internet denunciar internacionalmente que esta senhora tem um conluio político para favorecimento ilícito usando instituições públicas do Estado, comandado por infiltrados, que ela tem um grupo de fofocas em detrimento do trabalho da mãe e do pai de família, se prestando ao desfrute de chamar-nos de bandido nos grupos e atacar os nossos canais quando a gente refuta isso. E, mediante esta senhora, ter organizado os locais, junto com o tal do Nando,
em conluio com essa turma do Célio, que não se falavam, nunca vi eles tendo nenhum tipo de amizade em 5 anos que eu moro aqui, a não ser para organizar o conluio desde o dia que as filhas do Célio roubaram a madeira da obra do chalé. E a gente denunciou porque fizeram isso mediante os olhos dos nossos filhos e nós denunciamos mediante as redes. Porque a gente sabe que na polícia e nessa delegacia de bosta, porque roubou uma madeira, não acontece nada. É igual eu com todos aqueles correria em 2019 em delegacia de criança, sendo tratada igual uma palhaça de circo com o nariz bem grande, como se eu fosse uma mentirosa, uma maluca. E agora, comandante, a sua polícia está certa e eu estou errada. O meu filho é um ladrãozinho de celular, de putinha maconheira, e o resto não importa. Não importa para vocês que pegaram todo o grupo de vocês, usaram a mídia, usaram a televisão para defender bocho lixo, bocho mínimo, petralha, tá? Tudo incluído no mesmo pacote do Jorginho. Porque a justiça não funciona. Não adianta dizer que o governador de Santa Catarina nunca teve um governador petista aqui, quando a atitude é como se fosse o petista. Como vão corrigir isso? A multa, segundo a própria lei, é imensurável, juntando todos os fatos onde não tivemos saúde, não tivemos acesso à educação, por causa dos cofatores de não dar segurança pública, por causa das infiltrações nas polícias, difíceis de corrigir. Por isso que eu vou mostrar o que o corregedor das polícias militar falou em defensoria do seu grupo e jogando tudo para os costas da Polícia Civil, como assim? A prisão foi legítima? Não era uma legítima defesa? Tinha só 7 na porta de casa e mais 20 lá me esperando e mais 40 e mais não sei quantos nas saídas. E se não tivesse baleado, eles iam tirar de nós daqui da força de qualquer tipo. Vivo ou morto? Vivo ou morto, senhor comandante? E essa estupidez dentro da polícia militar tem que ser explicada publicamente. Por que vocês só iam mandar gente aqui depois que esse putedo, essas dementes, ligaram dizendo que tinham baleado? Porque eu fiz alguns videozinhos, que não eram videozinhos de aniversário, dizendo assim, que eu tinha que me virar porque o policialesque, comandante militar daquela jurisdição da Rendeira, daquele ponto policial da Rendeira, disse que eu deveria resolver tudo com meu próprio facão. Tá até empacotado ali. Que eu tinha que resolver. Eu acompanhei o dia que o casal foi espancado no ponto 15 e chamamos novamente a polícia e deu tudo em nada, como tudo dá em nada aqui nessa ilha. Para favorecer quem? Os locais e os bandidos de estimação que coacionam junto com eles. E eu posso falar muito mais. Quando ia entrar os 20, eu ia agir com o quê? Com a adaga da rainha? Eu ia agir com o quê? Com a adaga da rainha? Se a própria polícia o que fez foi pegar a carabina bonita e levar embora para ter o que apresentar na mesa da Polícia Civil, como se fosse um balançando o rabinho pro outro. Disputas e não condutas. E a arma
arma que foi colocada na nossa lancha pode ter sido colocada pelas duas no dia que elas estavam lá fingindo pegar frutinha na praia. As bandidas do partido que eu tô denunciando. Enfiar a arminha lá, em conluio com a Polícia Civil, porque daí o Bita defende tudo na civil, na 10ª delegacia. Aí nós somos julgados lá na 24 horas, porque era flagrante, e tudo programado para o fim de semana para limpar a bundinha da 10ª delegacia. E aí o que a outra delegacia fez, se não a mesma coisa? E a intenção era amputar medo para a família. A intenção sempre é amputar muito medo para a família. A intenção em nenhum momento foi defender a família. Pode ter tido policiais ali, como eu e o Serginho falamos. Vamos continuar na outra também. Pode ter tido ali policiais, como eu e o Serginho falamos, 1 ou 2, que realmente estavam interessados em pegar essas pessoas. Essas pessoas têm que ser processadas pelo Ministério Público, indiciadas, condenadas por tudo que eles fizeram. Não adianta passar a mãozinha na bundinha dos locais. Além de ouvi-los, tem que responsabilizá-los pelos crimes de stalkeing, que é formar grupos em detrimento dessa família e perseguir-nos. E não tem como negar que existe uma perseguição política explícita. E mesmo que ela tenha esfriado mediante os vídeos que eu trabalho aqui na internet, o seu Célio está pronto por orquestrar outra. A informação chegou hoje. E como é que ela chegou hoje? O dia que eu cheguei, que eu gritei com ele lá no Trapiche, aí está o espancador, o seu Célio. Eu nem sabia que ele estava carregando a mudança. Eu cheguei, o Renato já tinha vindo em casa, foi me buscar no Rio Vermelho. E ele dizendo que ia matar todo mundo, ia matar eu, meus filhos. De qualquer maneira, nós não ia ficar aqui, que ninguém podia apoiar nós. Não podia apoiar nós. Foi isso que ele disse para as pessoas. Que não podia apoiar a família. Ali já foi a coaciona. E eles tiraram o Célio do cenário para eu não focar no Célio. Para eu focar nas outras bandidas. Mas agora a gente inicia o ano com foco nele. É nele. Ele não está pronto para vir com tudo? Segundo a própria boquinha dele? Quanto mais a polícia deixa ele na rua, mediante todos os atos inescrupulosos orquestrados aqui na minha casa, mais é prova contundente contra o estado de Santa Catarina, mais é a prova que eu tenho contra a Justiça de Santa Catarina, contra o próprio Ministério Público, contra o próprio Ministério Público, que pela razão, o ônus, o bônus, a honra, tem que fazer alguma coisa. E não é contra a mãe de família, contra o paizinho que está se recuperando de leucemia, não é contra as criancinhas que estão protegidas pelos pais, porque a rua está desse jeito para eles, por causa de ódio político. Se eles podem fazer tudo isso, imagina a hora que eu for na casa da doceira, tirar a explicação com ela e os filhos dela, quanto que eles estão ganhando dos partidos, do Célio, das filhas dele, para manter uma postura dessa de conluio, de grupos, de fofoca, de perseguição, de estragar o negócio dos outros, o trabalho, tudo. E nós não somos a primeira família que a Costa da Lagoa faz isso. Normalmente as pessoas vão embora e não aparecem nunca mais.
a não ser para fumar um, como diz a própria responsável da delegacia da criança, que aqui era bom para fumar um. Pô, mas se tá nesse nível lá dentro de saber que tá nessa situação e não se toma nenhuma providência, então aquele local já devia estar fechado e não sendo instituição responsável por criancinha nenhuma. Mas é bom ressaltar que as duas que fizeram denúncias na delegacia da 10ª foram Vitória Fortes, filha do Célio, e Elisete Maria Marques. Elas não foram na televisão, mas elas denunciaram na delegacia através de boletim de ocorrência, inclusive eu fui ouvida sobre isso, que as minhas crianças não frequentavam a escola. Foi o que elas alegaram lá e fizeram uma denúncia oficial, se achando as donas das crianças no projeto orquestrado para tirar os filhos dos pais. E ali naquele grupo de policiais e de forças especiais, tinha no mínimo 2 muito cientes, por isso que eles estavam ali para tirar as crianças do local, que estavam tendo essas denúncias. Que os trabalhos orquestrados sejam feitos de forma coerente. E amanhã eu começo, vou ter que usar esse telefone, então vai ser só no canal da Magda Keiber, sem Franciele, só na Magda Keiber, a postar o que foi conversado com a Corregedoria da Polícia Militar. Porque o que foi conversado com a Corregedoria da Polícia Civil é para outro momento. E sobre o juiz e a Corregedoria dos Juízes, se inclui o juiz dos anos de 2011, que sentou na boneca, vendeu sentença e tudo mais. E não é pouca coisa, não, o que tem aqui. Não é pouca coisa, não. Beijinho, tchau, tchau.